Mas vamos falar agora sobre o Julian Assange, fundador do Wikileaks, cuja extradição do Reino Unido está sendo solicitada pelas autoridades dos Estados Unidos. O Assange está preso em Londres, é acusado nos Estados Unidos de espionagem e hacking pela publicação desde 2010 de documentos de militares secretos, né? Mensagens também diplomáticas sobre atividades de Washington nas guerras do Iraque e do Afeganistão, que foram divulgados pelo portal Wikileaks. A saúde dele preocupa seus apoiadores e os médicos temem pela vida de Julian Assange. Vamos falar sobre este tema com a querida Carmen Diniz, ela que é jurista, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Olá, Carmen, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Marilu. Mais essa oportunidade da gente estar divulgando aqui no Brasil a questão do Julian Assange. Obrigada. Eu que agradeço. Quer que eu fale direto sobre o Assange, né? Eu vou destacar uma declaração aqui inicial, Carmen, que eu acho bastante pertinente, que é do relator especial da ONU, né? O Nils Melzer, né, ele é relator especial da ONU sobre tortura, que denunciou nessa semana a revista Le Monde Diplomatique que o Julian Assange foi vítima de perseguição política e arbitrariedade judicial. Ele disse que, ao investigar o caso de Julian Assange, encontrou provas irrefutáveis, né, de perseguição política e arbitrariedade judicial, além de tortura e maus tratos deliberados. Entretanto, os estados responsáveis se recusaram a cooperar com ele para tomar as medidas de investigação exigidas pelo direito internacional. E ele diz ainda, é a história de um homem perseguido e maltratado por revelar os segredos sórdidos dos poderosos, incluindo crimes de guerra, tortura e corrupção. Veja, um relator da ONU, né, que faz essa grave denúncia, e isso não reverbera, como ele mesmo diz, entre os responsáveis por essa situação. Bom, muito menos pela imprensa, a gente vai falar da imprensa daqui a pouco, mas enfim, em relação aos responsáveis aí diretos, Carmen, como é que você viu essa manifestação do relator da ONU? Então, é importantíssimo, porque é uma pessoa, digamos assim, neutra, né? Entre aspas. Neutralidade não existe. Mas é uma pessoa, uma pessoa que faz parte dos quadros da ONU e que analisa justamente torturas que existem pelo mundo. Ele é responsável por isso. Ele está acostumado a ver esse tipo de coisa e denunciar. Escreveu um livro sobre isso, sobre as torturas sofridas, em especial pelo Assange. Ele ficou muito assustado também de ver que é uma pessoa comum. O Assange, acima de tudo, é bom que a gente esclareça isso, o Assange não violou os documentos secretos dos Estados Unidos. Quer dizer, não foi ele que violou os documentos classificados, como eles dizem, secretos. Quem fez isso foi a Chelsea Manning e o Snowden, que trabalhava para o Pentágono. Eles é que entraram lá nos arquivos, né, proibidos dos Estados Unidos e forneceram a ele. O que ele fez foi publicar esse artigo. E isso nos Estados Unidos não é proibido, publicar e divulgar, por causa da primeira emenda deles, que protege a liberdade de expressão. Então, isso não é... Poxa, se isso fosse proibido também nos Estados Unidos, o Watergate não tinha acontecido, né? Porque o que derrubou o presidente Nixon foram 2 jornalistas do Washington Post que divulgaram a espionagem que havia e tal. Então, isso é protegido por causa da liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é uma coisa que eles realmente prezam muito, entre eles talvez, né? Porque para o Assange não foi isso. Porque ele está sendo acusado por uma lei de 1917, que os Estados Unidos promulgaram na época da guerra contra a Alemanha, porque havia indícios e provas de que a Alemanha estava invadindo os documentos também secretos. Então, assim, a determinação dessa lei é para quem entra dentro do sistema para favorecer um governo estrangeiro. A lei foi feita na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, não é para quem
divulga, senão o New York Times, a NBC, todos eles estariam, então, no mesmo bolo, se é isso, se é divulgar, mas não é divulgar. O que está na lei é você entrar, você espionar. Não foi isso que o Assange fez. O Assange, a plataforma Wikileaks, divulgou o que chegou a ele de informações a respeito da guerra no Afeganistão, da guerra no Iraque e das torturas na prisão de Guantánamo, que é um espaço ali que os Estados Unidos ocuparam ilegalmente contra a vontade do povo cubano e que mantém ali uma prisão que não está sob nenhuma lei. O cara que está preso, por exemplo, em Guantánamo, e essa é outra questão, a pessoa que está presa em Guantánamo por suspeitas, ele não está sob a lei norte-americana, porque o território não é estadunidense. Ele não está sob o território cubano, porque é uma parte de Cuba que foi ocupada pelos Estados Unidos. E não está também sob a Convenção de Viena, que é quem protege os presos decorrente de guerra. Também não é o caso. Então, eles não têm direito a advogado, e são torturados. Não quer se alimentar? E isso tem até vídeo sobre isso, né? Então, eles colocam sonda à força, amarram o cara numa cadeira e colocam a força sonda para alimentar na marra para o cara não morrer ali dentro. É assim que são tratados. Eles pegam o Alcorão, os carcereiros estadunidenses, e fazem xixi em cima do Alcorão, que para eles isso é tortura também, psicológica. E o que estão fazendo agora os ingleses com Assange? A mesma coisa. Eles estão torturando. O advogado dele perguntou, mas que remédios que eles estão dando para você? Não sei. A gente não sabe se ele se está sendo usado droga também, porque dizem que numa das audiências ele compareceu, parecia que não estava entendendo. Ele, um cara que foi hacker anos atrás, é um cara que sabe tudo de informática, e parecia que ele não estava em uma das audiências ano passado. Então não se sabe se estão dando algum tipo de droga para ele, que seria uma outra tortura, mas isso não tem comprovação. Então a gente não pode falar que estão drogando o Assange. Não dá para falar. Mas o advogado perguntou que remédio que estavam dando a ele. Não sei. Chegam aqui com remédio. O Assange não tem direito. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Ele não tem direito, por exemplo, agora, a um travesseiro na cela. Pode parecer uma bobagem, mas é que é o conjunto da obra, né? É tudo ao mesmo tempo que faz com que isso vai caindo a imunidade da pessoa. A gente sabe que cai, a gente pega uma gripe muitas vezes porque caiu a imunidade, porque você teve um aborrecimento muito grande. Agora, imagina uma pessoa numa cela, numa solitária, há 3 anos. Exato. É muito difícil. Exato. Terrível. Agora, existe o medo de suicídio, Carmen? Esse é um medo real? Pois existe, porque parece que a personalidade dele comporta esse tipo de coisa, aliado à baixa imunidade, ao fato de estar sendo humilhado. Tudo isso deprime a pessoa, né? E também o sistema imunológico, lógico. Então, assim, eles têm muito medo, a família tem muito medo. Eu não sei se ele já teve algum problema real de suicídio, mas todos revelam que há um risco muito grande de haver um suicídio, porque também o fato da pessoa saber que não tem saída, que vai ter que ir para lá, para os Estados Unidos, e de estar preso injustamente, porque não foi ele divulgou documentos e filmagens que estadunidenses, como Chessel Manning e o Snowden, forneceram a ele. Não foi ele que entrou lá dentro do site do Pentágono para descobrir aquelas filmagens horríveis. Não foi, ele divulgou. E divulgar nos Estados Unidos não é crime. Ele não está favorecendo o inimigo, como diz a lei de 1917, a lei de espionagem, para favorecer com essa finalidade específica. Se você entra num site, na época não se falava em site, em algum lugar que tenha documento da segurança dos Estados Unidos para favorecer o inimigo, eles escrevem lá, né? Essas coisas. É como com relação a Cuba, é a lei do inimigo. O inimigo ou o governo estrangeiro. Não foi isso que
que o Assange fez. Ele recebeu esses documentos e divulgou. Assim como o New York Times, assim como a NBC, assim como a ABC, todos também divulgaram, né, junto com ele. E a gente só sabe do que aconteceu, nós, cidadãos comuns, só sabemos do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, em Guantánamo, por exemplo, que são mais de 7.000 documentos e filmagens, graças ao portal Wikileaks. Então não é contra o Julian Assange, é contra nós, para que nós não saibamos o que os governos fazem, para o bem e para o mal. E entre essas filmagens horríveis, né, a gente podia relembrar também o que aconteceu ali no Afeganistão, no Iraque, né, cara? Acho que vale a pena para quem não está muito por dentro, né, desse caso do Assange. É bom lembrar, porque essas imagens a gente não esquece, né? Exemplos. A filmagem no Iraque, na prisão de Abu Ghraib, acho que todo mundo lembra disso, de uma pessoa, um homem, em pé, como se fosse uma latinha, alguma coisa assim, em pé, com uma roupa preta que parece plástico, um capuz preto, os braços abertos, como se fosse um Cristo, e com fios ligados a ele. A gente não sabe, deve ser algum tipo de tortura. Também a foto de uns militares estadunidenses, inclusive uma mulher, à frente de um iraquiano, dentro de um presídio, com um cachorro. A gente lembra disso, e o cara sem roupa, e o cachorro latindo para ele, e as pessoas rindo. Ou pilhas de corpos, e uma militar estadunidense apontando e rindo. Outra, um helicóptero norte-americano, estadunidense. É que quando a gente fala norte-americano, né, é difícil, porque o Canadá e o México também estão na América do Norte, então tem que falar estadunidense. Não é uma coisa da esquerda, não, é porque é estadunidense, né? Senão você abarca também o Canadá e o México. A outra coisa, um helicóptero de guerra atirando nas pessoas que estão lá embaixo. Você escuta eles falando em inglês, fire, fire, ou seja, atira. E lá tem 2 repórteres da Reuters, 2 jornalistas que estão ali, que morrem também, porque eles atiram com uma metralhadora. Você escuta o som, e eles atirando e subindo poeira, né, por causa do tiro e tal, e eles matam algumas civis que estão ali. Eles sabem que são civis. E ficam falando, fire, fire, atire, atira. E saem atirando e depois atiram numa van onde tem crianças. Isso tudo a gente só sabe graças ao Wikileaks. Não pra gente, eles estão em guerra, ponto. É isso. Estão lá, os estadunidenses estão lá brigando, fora os mercenários, né, que a gente fica sabendo também. Então, tudo isso, imagina a gente não saber, a gente achar que, coitados dos estadunidenses estão morrendo no Iraque e no Afeganistão. Não é isso. Tem uma cena em que eles estão atirando, uma cena também em preto e branco, assim, meio ruinzinha, né? Eles estão atirando nas pessoas e rindo como se estivessem num videogame. Assim, atirando, mesmo que seja o inimigo, que fosse um inimigo e tal, que tivesse ali, mas não é isso, e eles sabem que não é. Então, todos esses, para falar o mínimo, a gente não pode nem dizer que aquilo é dano colateral, aquilo é dano, né? Porque você pode falar que são os danos colaterais que a gente tem que aguentar numa guerra. Não é um dano colateral, são danos que eles estão fazendo, e muitas vezes por maldade, porque você colocar um cachorro na frente de um cara para te atacar, você colocar um cara em pezinho ali, cheio de fio ligado, isso não é guerra, né? A guerra que a gente vê, pelo menos nos filmes deles, é um atirando no outro, tentando se esconder, mas não isso. Tortura é inaceitável. Tortura não dá para aceitar, nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Claro. E, Carmen, a gente tem apenas 1 minutinho, mas acho que você vai conseguir, com o seu poder de síntese, falar sobre essa questão também do que o Melzer, o relator da ONU, falou, a história de reportagens manipuladas, manipuladoras na grande mídia com o propósito de isolar, demonizar e destruir deliberadamente um determinado indivíduo, no caso o Assange. Essa imprensa realmente ela está cometendo também um crime, não está, não? Crime. Pois é.
Mas é a imprensa estadunidense, né, que a gente está falando, e a nossa aqui também, que nem mostra o Assange, né? Não vejo no Jornal Nacional, não vejo... Aqui eu não vejo ninguém falando do Assange. Eles tentaram satanizar muito o Assange, pagando a CIA, criando acusações em relação a Assange que depois se revelam que não são verdadeiras. Então, por exemplo, ele teria estuprado 2 suecas. As suecas foram, mediante uma módica quantia, para dizer que eu fui estuprado. O estupro na Suécia é o cara, por exemplo, não usar camisinha e não avisar que está sem camisinha. Isso para eles é considerado estupro, lá na Suécia. E aí ele foi acusado disso. Depois elas voltaram atrás e disseram, não foi bem isso que aconteceu na verdade e tal. Depois criaram um outro fato contra ele, que não é um fato, dizendo, mas ele pagou alguém para conseguir essas informações. Depois a pessoa também, um islandês, voltou atrás e falou, não é bem assim. Outra, o Mike Pompeo, que foi um dos secretários de Estado estadunidense, foi chamado agora na Espanha para dizer que história é essa que vocês tentaram, não sei quantas vezes, matar o Assange. Fora isso, a situação do Assange agora, ele teve um AVC ano passado, em outubro, um pequeno AVC, mas um AVC. Isso por causa da baixa imunidade, de novo a gente volta para isso. No dia 10 de dezembro, quando o juiz da segunda instância falou, então, extradite-se, que a primeira juíza disse, não extradita. E quando o segundo falou extradita, tiraram ele da cela na mesma hora, fizeram uma revista com ele nu, bota o cara nu e faz uma revista, imagina como, e leva para uma outra cela, para evitar que ele se mate. Mas então a decisão foi contra ele? Isso nós estamos falando de Inglaterra, o grande império do século XIX no mundo, que agora virou capacho dos Estados Unidos, porque é isso. Há um risco com a saúde do Assange, e a gente tem que divulgar isso, porque a gente vai continuar com a campanha enquanto ele estiver vivo. Com certeza, Carmen, estamos juntos aqui também, viu? Rádio Brasil Atual e TVT, a gente agradece demais aqui a sua participação, forte abraço para você, para o Assange, para a família dele. Você também, querida. Um beijo, viu, querida? Até mais. Tamo junto. Tamo junto. Falamos Até aqui mais. com a Diniz. Falamos com a Carmen Diniz, jurista, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.